Chegamos à reta final dessa ministração e agora é hora de olhar além de Abraão, porque o legado dele não termina em Isaque. Deus não prometeu apenas um filho, Deus prometeu uma nação, uma linhagem, um povo. E quando Isaque cresce e forma sua casa, nasce Jacó, e de Jacó vêm os 12 patriarcas que se tornam as 12 tribos de Israel. Perceba, a promessa de Gênesis 12 só começa a se manifestar de verdade décadas depois. Isso ensina algo profundo para todo pai. Nem toda colheita você verá com os olhos. Algumas são para seus filhos, outras para os netos, e outras você vai entregar para o céu colher. E mais, Deus se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso é mais que genealogia, é linha de aliança. Um pai que anda com Deus pode afetar 3 gerações com uma única decisão de fé. E se você é o único crente da sua casa, ou se você sente que está sozinho nessa batalha, entenda, é em você que Deus começa a linhagem da promessa. Abraão plantou fé, Isaque carregou a lenha, Jacó lutou com Deus, e desse sangue veio Cristo. É isso mesmo. O Messias veio do ventre de uma mulher, mas da fé de um homem. Isso é legado, isso é paternidade profética, isso é o que Deus quer restaurar hoje. E é nesse ponto da história que a gente precisa fazer uma pausa e olhar para dentro da casa. Porque o legado de Abraão passou para Isaque e de Isaque para Jacó, mas não foi tudo linha reta. Teve falhas no caminho. E uma delas tem nome, Rebeca. Sim, a esposa de Isaque, mãe de Jacó. Uma mulher crente, sim, mas que quebrou um princípio quando decidiu tomar o controle da promessa pelas próprias mãos. Ela ouve que o mais novo serviria o mais velho, e em vez de confiar no tempo de Deus, ela trama um engano. Coloca Jacó para mentir, para se passar por Esaú e enganar o próprio pai. Olha que forte! Quando um filho é incentivado a desrespeitar a autoridade do pai, por mais espiritual que pareça, isso abre uma brecha espiritual na casa. E é aqui que entra um alerta para todo lar. Pai e mãe não podem ser oposição. Um diz uma coisa, o outro desfaz. Um corrige, o outro alivia. Isso mina a figura de autoridade. E Satanás adora isso. Porque quando a autoridade é fragilizada dentro de casa, o inimigo entra e governa com rebeldia. Criança que não respeita pai e mãe vira adolescente sem freio. E adolescente sem freio vira adulto em ruínas. Jacó recebeu a bênção, mas carregou anos de culpa, medo, fuga e divisão familiar. O que era para ser bênção virou trauma. Isso mostra que o modo como as coisas são feitas importa tanto quanto o que é feito. Paternidade sem aliança vira controle. Maternidade sem sabedoria vira manipulação. E filhos jogados no meio desse campo de batalha crescem sem saber quem são. Mas existe cura, existe libertação e a gente vai falar disso. Vamos juntos. Agora, escuta isso com atenção. Há lares que vivem em guerra fria, onde pai e filho moram na mesma casa, mas não conversam, onde tudo virou indireta, silêncio, cobrança, ou pior, indiferença. E isso não é normal, não é saudável e não é o plano de Deus. Deus é um Deus de aliança e a aliança familiar é uma das mais poderosas que existem na Terra. Mas o que tem impedido essa reconciliação? Mágoas acumuladas, palavras malditas, orgulho ferido e principalmente o silêncio. Silêncio que grita, silêncio que afasta, silêncio que fere mais do que o grito. E às vezes esse silêncio começa com uma simples frase dita na hora errada. Você nunca vai dar em nada. Você é igual ao seu pai. Você estragou a minha vida. Quantos filhos cresceram ouvindo isso? Quantos pais também foram filhos feridos? Isso precisa parar. Alguém tem que romper essa cadeia. Alguém tem que dizer: chega. E se você está ouvindo essa palavra agora, talvez esse alguém seja você. A Bíblia diz em Malaquias 4:6: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos
a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha o que está em jogo. Quando pai e filho não se entendem, a maldição entra. Mas quando há reconciliação, o céu se abre. Filho, talvez teu pai errou feio. Talvez ele te feriu. Mas perdoar não é dizer que ele estava certo, é decidir que você não vai carregar mais esse peso. E pai, talvez teu filho virou as costas, te humilhou, te afrontou. Mas lembre-se, o pai do filho pródigo nunca deixou de esperar, nunca deixou de amar. Ele correu quando viu o filho voltando, mesmo de longe. É hora de quebrar o ciclo, de falar o que nunca foi dito, de abraçar quem já parecia perdido, de dizer, eu te perdoo. Ou me perdoa. Isso liberta, isso cura, isso recomeça. E, acima de tudo, isso agrada o coração de Deus. Vamos continuar e fechar esse episódio com uma palavra de vida, direção e cura para o seu lar. Segura firme. Vamos até o fim. A verdade é que a imagem do Pai tem sido minada há gerações. E um dos jeitos mais sutis que o inimigo usa é inverter papéis dentro de casa. Quando o pai fala algo e a mãe diz: "Ah, seu pai é assim mesmo, não liga para isso não", isso não é só uma frase, isso é uma brecha. Isso é um golpe contra essa autoridade que Deus estabeleceu. Quando um pai está tentando corrigir, ensinar, proteger e alguém da própria casa desautoriza, o que se instala ali é confusão. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33. Olha para a história de Jacó. A mãe dele, Rebeca, era crente, mas interferiu num processo que era do pai. Ela instruiu Jacó a enganar Isaque. E mesmo que a bênção tenha sido dada, o preço foi alto. Divisão, fuga e uma família ferida. Rebeca nunca mais viu o filho. Jacó teve que fugir. O irmão queria matá-lo. Tudo por causa de uma interferência. Você está entendendo a seriedade disso? A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Provérbios 14, 1. E esse texto não é só para a esposa, é para qualquer um que vive dentro do lar. A bênção do pai não pode ser desvalorizada. A palavra do pai não pode ser abafada. Porque quando o pai perde a voz dentro de casa, o lar perde o eixo. Por isso, se você é esposa, mãe, companheira, filha, ouça isso com temor. Não seja canal de divisão, não seja ponte para rebelião, seja ajuda, seja intercessora, seja coluna. Porque a Bíblia diz que Sara chamou Abraão de meu senhor, e não era submissão tola, era honra espiritual. Pai e mãe não competem, se completam. E se você é pai e tem sentido tua autoridade enfraquecida, ferida, desvalorizada, Deus te diz hoje: eu te dei esse cajado, eu te coloquei como cabeça. Volta para o altar, retoma teu posto, levanta tua voz, porque ainda que tentem te calar, quem te levantou foi Deus. Talvez essa ministração tenha mexido com você. Talvez você esteja aí calado, lembrando de discussões, feridas, palavras que machucaram. Talvez você seja o pai que perdeu a autoridade ou o filho que se afastou porque não entendeu a dureza do amor. Mas presta atenção, o mesmo Deus que levantou Abraão depois do silêncio é o Deus que pode restaurar sua casa agora. Essa série não é para apontar dedo, é para juntar os pedaços, é para lembrar que ainda dá tempo, que o perdão ainda tem poder, que o amor ainda tem voz, que a autoridade pode ser restaurada e que os lares ainda podem ser lugares de cura e não de guerra. Você é pai? Não desiste. Você é filho? Procura esse pai, chama para conversar. Você é mãe? Ajuda a unir, não a dividir. Porque a Bíblia diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias 4:6. Não é tempo de disputa, é tempo de reconciliação, de baixar a guarda, de abraçar, de reconstruir. E se hoje você está ouvindo isso e sentindo que algo precisa mudar, ora aí mesmo. Fala com Deus.
Pede força para perdoar. Pede sabedoria para corrigir sem ferir. Pede cura para as marcas que ainda sangram, porque um lar curado se torna um altar vivo. E é isso que Deus quer fazer com você. Agora compartilha essa mensagem com alguém que precisa. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem mais ministrações vindo aí, todas dentro da série Pai, com palavra, com unção, com base bíblica, emocional e prática. Que Deus abençoe sua casa, sua história e te ensine a viver o legado de fé que começou lá atrás com um homem chamado Abraão. Shalom